Olá, seja muito bem-vindo a mais uns 5 minutos em valvopatias. Eu sou o Dr. Alberto Hinning, sou Fellow em valvopatias do INCOR e hoje vamos conversar sobre 3 artigos muito interessantes. O primeiro artigo é o PROACT 10A, que foi publicado no New England em maio de 2023. Esse artigo comparou apixabana ou varfarina em pacientes com prótese aórtica mecânica do tipo ONEX. Foi um estudo prospectivo, randomizado, 1:1, aberto, e foi realizado porque até então os antagonistas da vitamina K são a única opção aprovada em pacientes com próteses mecânicas. Porém, dados pré-clínicos sugeriam que a prótese mecânica ONEX pudesse ser menos trombogênica. O estudo incluiu pacientes com prótese mecânica ONEX implantada há pelo menos 3 meses e comparou esses pacientes em 2 grupos. Um grupo com apixabana 5 mg 2 vezes ao dia e o outro grupo varfarina com um NR 2:3. O desfecho composto que foi avaliado no estudo foi a presença de trombose de prótese e ou tromboembolismo relacionado à prótese. Com relação às características basais de ambos os grupos, os 2 grupos eram muito semelhantes. Porém, 1/3 de todos os pacientes já vinha em uso de varfarina com NR entre 1,5 e 2. Com relação aos desfechos, houve uma incidência cumulativa muito maior de trombose de válvula mecânica no grupo do apixabana. Isso fez com que o estudo fosse prematuramente interrompido devido à taxa excessiva de eventos tromboembólicos no grupo apixabana. Uma limitação possível do estudo é que o estudo era aberto, então os pacientes sabiam se estavam recebendo ou apixabana ou varfarina, e a outra limitação é que ambos os pacientes já usavam varfarina com um NR mais baixo, entre 1,5 e 2. Isso motivou uma certa desistência dos pacientes no grupo da varfarina. Mas a conclusão do estudo é que a apixabana é menos eficaz que a varfarina na prevenção de trombose valvar ou tromboembolismo em pacientes com prótese mecânica ONEX, e os antagonistas da vitamina K seguem a única opção viável e segura em pacientes com prótese mecânica. O segundo estudo é uma meta-análise muito interessante sobre a síndrome de Hyde e a efetividade da troca valvar aórtica. Foi uma meta-análise publicada no European Society of Cardiology em 2023. A gente sabe que a síndrome de Hyde é definida pela estenose aórtica, a síndrome de von Willebrand adquirida e um sangramento gastrointestinal. A troca valvar aórtica ela tem sido demonstrada como terapêutica para a síndrome de Hyde. Porém, existe a dúvida se a doença valvar residual e a terapia antitrombótica que é usada durante o periprocedimento possa aumentar o sangramento. Essa revisão sistemática e meta-análise foi feita de uma maneira muito interessante, avaliando desfechos primários como a proporção de pacientes com recuperação da síndrome de von Willebrand adquirida e a cessação do sangramento após a troca valvar aórtica. Os pacientes foram avaliados em 4 momentos: 24 horas, 24 a 72 horas, 3 a 21 dias, 4 semanas a 2 anos. Inicialmente foram avaliados 1.338 estudos, mas apenas 43 foram incluídos na meta-análise. Em todos os momentos, houve uma melhora significativa da síndrome de von Willebrand adquirida. Essa melhora chegou até 90%. A melhora do sangramento gastrointestinal também foi significativa, acontecendo em até 72,75% dos casos. Na análise de subgrupo, a gente pôde perceber que a presença de valvopatia residual provocou um risco relativo de 0,13 menor da melhora da síndrome de von Willebrand adquirida. A conclusão do estudo é que a troca valvar aórtica ela pode ser efetiva para a melhora da síndrome de von Willebrand adquirida na síndrome de Hyde e também para a melhora do sangramento gastrointestinal na síndrome de Hyde. Mas a presença da valvopatia residual pode atenuar a melhora da síndrome de von Willebrand adquirida. O terceiro artigo é um estudo que avaliou os desfechos da TAV em pacientes com choque cardiogênico, que foi publicado no European Society of Cardiology em 2023. O estudo foi realizado para avaliar a segurança e a eficácia da TAV em pacientes com choque cardiogênico.
Foi um estudo observacional que incluiu pacientes que realizaram procedimento em junho de 2015 a setembro de 2022, utilizando prótese Sapien 3 balão expansível. O estudo incluiu cerca de 309 mil pacientes e o grupo do choque cardiogênico incluía pacientes que apresentavam choque cardiogênico em até 24 horas antes e ou uso de inotrópicos ou suporte circulatório mecânico e ou parada cardiorrespiratória em 24 horas antes. O estudo avaliou mortalidade e complicações maiores em 30 dias e 1 ano. Com relação às características basais, podemos perceber que o grupo do choque cardiogênico era muito mais doente e tinha muito mais comorbidades, como, por exemplo, uma prevalência maior de pacientes tabagistas. E também uma prevalência maior de pacientes isquêmicos com albumina sérica mais baixa, com uma maior proporção de valve-in-valve prévio e angioplastia coronariana concomitante. Com relação aos desfechos em 30 dias e 1 ano, o grupo do choque cardiogênico teve maior mortalidade, maior eventos como infarto e AVC nos primeiros 30 dias. Essa diferença se atenuou nos desfechos em 1 ano, mas ainda assim foi maior no grupo do choque cardiogênico. Com relação à análise de subgrupo, podemos perceber que pacientes que tinham uma regurgitação moderada a importante mitral tiveram um pior prognóstico e pacientes com uma fração de ejeção mais baixa também tiveram piores desfechos. Na análise multivariada, presença de diálise, uma pior classe funcional, CDI prévio, estado imunocomprometido, doença arterial periférica, idade, pior qualidade de vida, gradiente médio aórtico mais baixo, hemoglobina mais baixa e albumina sérica mais baixa se correlacionaram com piores desfechos. A conclusão do estudo, então, é que a TAV ela é segura em pacientes com estenose aórtica importante e choque cardiogênico e a taxa de mortalidade ela é muito maior nos primeiros 30 dias no grupo do choque cardiogênico, porém, após os primeiros 30 dias, esses desfechos se equilibraram em ambos os grupos, mas ainda pior no grupo do choque cardiogênico. Muito obrigado. Para mais informações sobre o conteúdo e mais detalhes, por favor, acesse o nosso Instagram, @triple-i_encore, ou o nosso site triplei.com.br.